Olá, corações, uma boa noite, tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos dar continuidade ao capítulo 4. Capítulo 4, As Ilusões do Ego, do livro Um Curso em Milagres. Estão comigo, né, gente? Introdução. A Bíblia diz que deves ir como um irmão, com um irmão, 2 vezes mais longe do que ele te pede. Certamente não sugere que o retardes em tua jornada. Do mesmo modo, a devoção a um irmão não pode te retardar. Só podes conduzir ao progresso mútuo. O resultado da devoção genuína é a inspiração. Uma palavra que, compreendida de modo adequado, é o oposto da fadiga. Estar fatigado é estar desespiritualizado. Mas estar inspirado é estar no espírito. Ser egocêntrico é ser desespiritualizado, mas estar centrado no ser, no sentido correto, é estar inspirado ou no espírito. Os verdadeiros e os verdadeiramente inspirados são iluminados e não podem habitar na escuridão. Tu podes falar a partir do espírito ou a partir do ego, conforme escolheres. Se falas a partir do espírito, optastes por aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Estas palavras são inspiradas porque refletem conhecimento. Se falas a partir do ego, estás repudiando o conhecimento ao invés de afirmá-los. E estás, assim, te desespiritualizando. Não embarqueis em jornadas inúteis, pois, de fato, são em vão. O ego pode desejá-las, mas o espírito não pode embarcar nelas, pois se recusa sempre a sair do seu fundamento. A jornada à cruz deve ser a última jornada inútil. Não vivas nela, mas despede-a, como já tendo sido realizada. Se podes aceitá-la como a tua última jornada inútil, estás também livre para te unires à minha ressurreição. Enquanto não fizeres isso, a tua vida de fato é desperdiçada. Ela meramente reencena a separação, a perda do poder, as tentativas fúteis que o ego faz para reparar e, finalmente, a crucificação do corpo ou a morte. Tais repetições não têm fim até que se desista delas voluntariamente. Não cometas o erro patético de te agarrares à velha cruz áspera. A única mensagem da crucificação é que podes vencer a cruz. Até então, tu és livre para crucificar a ti mesmo tantas vezes quanto escolheres. Não é esse o evangelho que eu pretendi oferecer. Nós temos outra jornada a empreender, e se leres essas lições cuidadosamente, elas te ajudarão a te preparares para empreendê-las. O ensinamento certo e o aprendizado certo. Um bom professor esclarece as suas próprias ideias e as fortalece para ensiná-las. O professor e o aluno são iguais no processo do aprendizado. Eles estão no mesmo nível de aprendizado e, a menos que compartilhem suas lições, lhes faltará convicção. Um bom professor tem que acreditar nas ideias que ensina, mas tem que preencher ainda outra condição. Tem que acreditar nos estudantes a quem oferece as ideias. Muitos montam guarda sobre suas ideias porque querem proteger seus sistemas de pensamento assim como são, e aprendizado significa mudança. A mudança é sempre amedrontadora para os separados, pois não podem concebê-la como um movimento em direção à cura da separação. Eles sempre a percebem como um movimento rumo à maior separação, pois a separação foi a sua primeira experiência de mudança.
Acreditas que, se não permitires que nenhuma mudança entre no teu ego, encontrarão a paz. Essa profunda confusão só é possível se afirmas que o mesmo sistema de pensamento pode erguer-se com base em dois fundamentos. Nada pode alcançar o espírito a partir do ego, e nada pode alcançar o ego a partir do espírito. O espírito não pode fortalecer o ego, nem reduzir o conflito dentro dele. O ego é uma contradição. O seu ser e o ser de Deus estão em oposição. Eles se opõem na origem, na direção e no resultado. São fundamentalmente irreconciliáveis, porque o espírito não pode perceber e o ego não pode conhecer. Portanto, não estão em comunicação e nunca podem estar em comunicação. Apesar disso, o ego pode aprender mesmo que o seu fazedor possa ser guiado de forma equivocada. Ele não pode, no entanto, fazer da vida doada a total ausência de vida. O espírito não precisa ser ensinado, mas o ego tem que ser. O aprendizado é, em última instância, percebido como assustador, porque conduz ao abandono e não à destruição do ego à luz do espírito. Essa é a mudança da qual o ego não pode deixar de ter medo, porque ele não compartilha da minha caridade. Minha lição era como a tua, e porque a aprendi, posso ensiná-la. Eu nunca vou atacar o seu ego, mas estou tentando ensinar-te como surgiu o teu sistema de pensamento. Quando eu te lembro da tua verdadeira criação, o teu ego não pode deixar de responder com medo. O ensino e o aprendizado são as tuas maiores forças agora, porque fazem com que sejas capaz de mudar a tua mente e ajudar outros a mudar as suas. Recusar-te a mudar a tua mente não vai provar que a separação não ocorreu. O sonhador que duvida da realidade do seu sonho enquanto ainda está sonhando, não está realmente curando a sua mente dividida. Sonhas com o ego separado e acredita em um mundo que se baseia nele. Isso é muito real para ti. Não podes desfazer isso sem mudar a tua mente a esse respeito. Se estiveres disposto a renunciar ao papel de guardião do teu sistema de pensamento e abri-lo para mim, eu o corrigirei muito gentilmente, te conduzirei de volta a Deus. Todo bom professor espera dar aos teus estudantes, tanto ao seu próprio aprendizado, que um dia não mais necessitem dele. Essa é a única meta verdadeira do professor. É impossível convencer o ego disso, porque vai contra todas as leis que lhes são próprias. Mas lembra-te de que as leis são estabelecidas para proteger a continuidade do sistema no qual o legislador acredita. Não peguei água hoje, nossa. Vamos em frente. É natural para o ego tentar proteger a si mesmo, uma vez que tu o fizestes. Mas não é natural para ti querer obedecer às leis do ego, a não ser que tu acredites nelas. O ego não pode fazer essa escolha devido à natureza da sua origem. Tu podes, devido à natureza da tua origem. Os egos podem chocar-se em estrondo em qualquer situação, mas os espíritos não podem chocar-se de forma alguma. Se percebes um professor meramente como com um ego maior, sentirá medo, porque engrandecer um ego seria aumentar a ansiedade a respeito da separação. Eu vou ensinar contigo e viver contigo se pensares comigo. Mas minha meta sempre será finalmente absorver-te da necessidade de um professor. Isso é o oposto da meta do professor orientado pelo ego. Ele está preocupado com o efeito do seu ego sobre os outros egos e, portanto, interpreta a sua interação como meio de preservação egóica. Eu não seria capaz de devotar-me ao ensino se acreditasse nisso, e tu não serás um professor devotado enquanto acreditas nisso. Eu estou constantemente sendo percebido como um professor que deve ser exaltado ou rejeitado, mas não acredito nas duas percepções para mim mesmo.
O teu valor não é estabelecido pelo ensino ou pelo aprendizado, o teu valor é estabelecido por Deus. Enquanto contestares isso, tudo o que fizeres será amedrontador, particularmente por qualquer situação que se prestes à crença na superioridade e na inferioridade. Os professores têm de ser pacientes e repetir suas lições até que elas sejam aprendidas. Eu estou disposto a fazer isso porque não tenho nenhum direito de estabelecer os limites dos teus aprendizados para ti. Mais uma vez, nada do que executes, pensas, desejas ou fazes é necessário para estabelecer o teu valor. Esse ponto não é discutível, exceto as delusões. O teu ego nunca está em jogo porque Deus não o criou. O teu espírito nunca está em jogo porque Deus o criou. Qualquer confusão nesse ponto é delusória e nenhuma forma de devoção é possível enquanto durar essa delusão. O ego tenta, explorar todas as situações, usando-as como forma de louvor para si mesmo, de modo a superar as próprias dúvidas. Ele permanecerá em dúvida enquanto acreditares na sua existência. Tu que o fizestes não pode confiar no ego, porque na tua mente certa reconheces que ele não é real. A única solução sã é não tentar mudar a realidade, que é, de fato, uma tentativa amedrontadora, mas aceitá-la como ela é. Tu és parte da realidade que permanece imutável, além do alcance do ego, mais facilmente acessível ao espírito. Quando sentes medo, aquieta-te e sabe que Deus é real e que tu és o Filho de Deus, amado, com quem Deus se compraz. Não permita que o teu ego conteste isso, porque o ego não pode conhecer o que está tão além do teu alcance como você está. Deus não é o autor do medo, tu és. Escolhestes criar de modo diferente de Deus e fizestes, portanto, o medo para ti mesmo. Não estás em paz porque não estás cumprindo a tua função. Deus te deu uma função muito sublime que tu não estás encontrando. O teu ego escolheu sentir medo ao invés de encontrá-la. Quando despertares, não serás capaz de compreender isso, porque isso é literalmente inacreditável. Não acredites no inacreditável agora. Qualquer tentativa de aumentar a sua credibilidade meramente adia o inevitável. A palavra inevitável é amedrontadora para o ego, mas alegre para o espírito. Deus é inevitável e tu não podes evitá-lo, assim como Deus não pode evitar você. O ego tem medo da alegria do espírito, pois uma vez que tu a estiveres experimentado, retirarás toda a proteção do ego e passarás a não ter nenhum investimento no medo. O teu investimento agora é grande, porque o medo é uma testemunha da separação, e o teu ego o regozija quando tu a testemunhas. Deixa-a para trás. Não a escute, não a preserves. Escuta apenas a Deus, que é tão incapaz de engano quanto o espírito que o próprio Deus criou. Liberta a ti mesmo e liberta os outros. Não apresentes um retrato falso e indigno de ti mesmo aos outros e não aceite tal retrato deles para ti mesmo. O ego tem constituído para ti uma casa depauperada que não te abriga, porque não pode construir de outra forma. Não tentes fazer com que esta casa empobrecida fique de pé. A sua fraqueza é a tua força. Só Deus poderia fazer uma casa digna das suas criações, que escolheram deixá-la vazia por desapropriarem a si mesmas. Apesar disso, a casa de Deus ficará de pé para sempre e está pronta para ti quando você escolher entrar. Aqui eu me lembro claramente daquela passagem do filho pródigo da Bíblia, né? Muito bacana. Disso tudo, podes estar totalmente certo. Deus é tão incapaz de criar o perecível quanto o ego de fazer o eterno. Como o teu ego, tu nada podes fazer para salvar a ti mesmo ou aos outros, mas com o teu próprio espírito, tu podes fazer tudo para a salvação de ambos.
A humanidade é uma lição para o ego, não para o espírito. O espírito está além da humanidade, porque reconhece a sua radiância e, com contentamento, derrama a tua luz por toda a parte. Os mansos herdarão a terra porque seus egos são humildes, e isso lhes dá uma percepção mais verdadeira. O reino dos céus é o direito do espírito, cuja beleza e dignidade estão muito além da dúvida, além da percepção, e ficam para sempre como marca do amor de Deus por suas criações, que são totalmente dignas de Deus e só de Deus. Nada além disso é suficientemente digno de ser uma dádiva para uma criação do próprio Deus. Eu substituirei o teu ego se tu o desejares, mas nunca o teu espírito. Um pai pode seguramente deixar uma criança com o irmão mais velho que tenha se mostrado responsável, mas isso não envolve nenhuma confusão em relação à origem da criança. O irmão pode proteger o corpo da criança e o seu ego, mas não se confunde com o pai por fazer isso. Tu podes me confiar o teu corpo e o teu ego apenas porque isso faz com que sejas capaz de não te preocupares com eles e me permite ensinar-te que eles não têm importância. Eu não poderia compreender a importância que tem para ti se uma vez eu mesmo não tivesse sido tentado a acreditar neles. Vamos, então, empreender o aprendizado dessa lição juntos, de modo que possamos ficar livres deles juntos. Eu preciso de professores devotados que compartilhem o meu objetivo de curar a mente. O espírito está muito além da necessidade da tua proteção ou da minha. Lembra-te disso. Neste mundo, não precisas ter aflição, porque eu venci o mundo. É por isso que deves ter bom ânimo. O ego e a falsa autonomia. É razoável perguntar como a mente pôde jamais ter feito o ego. De fato, é a melhor pergunta que tu poderias fazer. Não faz sentido, porém, dar uma resposta em termos de passado, porque o passado não importa e a história não existiria se os mesmos erros não estivessem sendo repetidos no presente. O pensamento abstrato aplica-se ao conhecimento, porque o conhecimento é completamente impessoal e os exemplos são irrelevantes para a sua compreensão. A percepção, contudo, é sempre específica e, portanto, bastante concreta. Cada um faz para si um ego ou um ser que está sujeito a enorme variação por causa da sua instabilidade. Faz também um ego para cada pessoa que percebe que é igualmente variável. A sua interação é um processo que altera a ambos, porque não foram feitos pelo inalterável ou com ele. É importante reconhecer que essa alteração pode ocorrer e, de fato, ocorre tão prontamente quanto a interação tem lugar na mente, como quando envolve proximidades físicas. Pensar sobre um outro ego é tão eficaz para mudar uma percepção relativa quanto a interação física. Não poderia haver maior exemplo de que o ego é só uma ideia e não um fato. O teu próprio estado mental é um bom exemplo de como o ego foi feito. Quando jogastes fora o conhecimento, foi como se nunca o tivesse tido. Isso é tão evidente que basta reconhecê-lo para ver o que acontece de fato. Se isso ocorre no presente, por que seria surpreendente que não ocorresse no passado? A surpresa é uma resposta razoável ao que não é familiar, embora dificilmente o seja para uma coisa que ocorre com tanta persistência. Mas não te esqueças de que a mente não precisa funcionar desse modo, embora de fato funcione desse modo agora. Pensa no amor dos animais por suas crias e nas necessidades que sente de protegê-las. Isso se dá porque as consideram como parte de si mesmo. Ninguém despede algo que considera parte de si mesmo. Tu reages ao teu ego de modo parecido com o que Deus reage às suas criações, com amor, proteção e caridade. Tuas reações ao ser que tu fizestes não são surpreendentes. De fato, elas se parecem de muitas maneiras ao modo como um dia reagirás às tuas criações reais, que são tão intemporais quanto tu és. A questão não está em como respondes ao ego, mas no que acredita que você é.
A crença é uma função do ego, e na medida em que a tua origem está aberta à crença, tu estás considerando do ponto de vista do ego. Quando o ensino não for mais necessário, meramente conhecerás a Deus. Acreditar que existe uma outra forma de perceber a ideia mais elevada do que o pensamento do ego é capaz. Isso porque ele contém um sinal do reconhecimento de que o ego não é o ser. Minar o sistema de pensamento do ego tem que ser percebido como doloroso, muito embora isso seja qualquer coisa menos verdadeiro. Os bebês gritam com fúria quando tu lhes tira uma faca ou uma tesoura, embora eles possam muito bem causar um dano a si mesmo, caso tu não o faças. Nesse sentido, ainda és um bebê. Tu não tens nenhum senso de real autopreservação e é provável que decidas que precisas exatamente daquilo que mais te feriria. Entretanto, reconheça-o ou não agora, concordastes em incorporar no esforço de tornar-te ao mesmo tempo inofensível e útil, atributos que necessariamente vão juntos. Tuas atitudes, mesmo em relação a isso, são necessariamente conflitadas, porque todas as atitudes são baseadas no ego. Isso não vai durar, seja paciente por algum tempo e lembra-te de que o resultado é tão certo quanto Deus. Só aqueles que têm um senso de abundância real e duradouro podem ser verdadeiramente caridosos. Isso é óbvio quando consideras o que está envolvido. Para o ego, dar qualquer coisa implica em que terás que ficar sem ela. Quando associas dar com o sacrifício, só dás porque acredita que estás em algum modo conseguindo algo melhor e, portanto, podes ficar sem o que estás dando. Dar para receber é uma lei do ego da qual não se pode escapar, e ele sempre avalia a si mesmo em relação aos outros egos. Está, portanto, continuamente preocupado com a crença na escassez que lhe deu origem. Toda a sua percepção dos outros egos como reais é apenas uma tentativa de se convencer de que ele, o ego, é real. A autoestima, em termos egóicos, não significa nada além do que o ego iludiu a si mesmo a ponto de aceitar a própria realidade e é, portanto, temporariamente menos predatório. Dessa autoestima, entre aspas, é sempre vulnerável à tensão, um termo que se refere a qualquer coisa percebida como ameaça à existência do ego. O ego vive literalmente por comparações, a igualdade está além do seu alcance e a caridade passa a ser impossível. O ego nunca dá a partir da abundância, porque foi feito como um substituto para a abundância. É por isso que o conceito de receber surgiu no sistema de pensamento do ego. Os apetites são mecanismos para receber, representando a necessidade do ego de confirmar a si mesmo. Isso é tão verdadeiro dos apetites do corpo, quanto das assim chamadas necessidades mais elevadas do ego. Na origem, os apetites do corpo não são físicos. O ego considera o corpo como a sua casa e tenta satisfazer-se através do corpo. Mas a ideia de que isso é possível é uma ilusão da mente, que passou a ser completamente confusa em relação ao que é possível na realidade. O ego acredita estar completamente sozinho, o que é apenas uma outra forma de descrever como ele pensa que se originou. Esse é um estado tão amedrontador que ele só pode voltar-se para os outros egos e tenta unir-se a eles em uma frágil tentativa de identificação ou atacá-los em uma demonstração igualmente frágil de força. Não está livre, porém, para abrir a premissa ao questionamento, porque a premissa é o seu fundamento. O ego é a crença da mente de estar completamente sozinha. As tentativas sem fim do ego para ganhar o reconhecimento do espírito e assim estabelecer a própria existência são totalmente inúteis. O espírito, no seu conhecimento, não está ciente do ego, ele não o ataca, simplesmente não pode concebê-lo de forma alguma. Embora o ego, do mesmo modo, não esteja ciente do espírito, de fato percebe a si mesmo como se estivesse sendo rejeitado por algo maior do que ele. É por isso que a autoestima, em termos do ego, não pode se deixar de ser ideia ilusória. As criações de Deus não criam mitos, muito embora o esforço criativo possa ser voltado para a mitologia. Porém, só pode fazê-lo sob uma condição. O que ele faz já não é criativo.
Os mitos são inteiramente ligados à percepção e são tão ambíguos na forma e tão caracteristicamente bons e maus por natureza, que o mais benevolente entre eles não está isento de conotações amedrontadoras. Mitos e mágicas são intimamente associados, já que os mitos usualmente se relacionam às origens do ego e a mágica aos poderes que o ego atribui a si mesmo. Os sistemas mitológicos, em geral, incluem algumas descrições da criação, entre aspas, e associam-se isso à sua forma particular de mágica, a assim chamada luta pela sobrevivência. É somente a batalha do ego para preservar a si mesmo e a sua interpretação no seu próprio começo. Esse começo é usualmente associado ao nascimento físico, porque é difícil manter que o ego existia antes desse ponto no tempo. As pessoas orientadas para o ego de forma mais religiosa poderiam acreditar que a alma existia antes e vai continuar a existir após um lapso temporário na vida do ego. Alguns até mesmo acreditam que a alma seria unida por esse lapso. Contudo, a salvação não se aplica ao espírito, que não está em perigo e nem precisa ser resgatado. A salvação nada mais é senão a mentalidade certa, que não é a mentalidade una, que é a própria do espírito, mas tem que ser atingida antes que a mentalidade una seja restaurada. A mentalidade certa conduz de modo automático ao próximo passo, porque a percepção certa é uniformemente isenta de ataques, e, portanto, a mentalidade errada é obliterada. O ego não pode sobreviver sem julgamento e, em consequência disso, é deixado de lado. A mente, nesse caso, tem apenas uma direção em cujo rumo pode se mover. A sua direção é sempre automática, porque não pode fazer coisa alguma que não seja ditada pelo sistema de pensamento ao qual adere. Não se pode enfatizar com demasia frequência que corrigir a percepção é meramente um expediente temporário. Só é necessário porque a percepção equivocada é um bloqueio para o conhecimento, enquanto a percepção acurada é um ponto de apoio em sua direção. Todo o valor da percepção certa está na realização inevitável de que toda percepção é desnecessária. Isso remove o bloqueio inteiramente. Tu podes questionar como isso é possível enquanto aparentares estar vivendo nesse mundo. Essa é uma questão razoável. Contudo, tens que ser cuidadoso para compreendê-la realmente. Quem é o tu que está vivendo nesse mundo? O espírito é imortal e a imortalidade é um estado constante. É tão verdadeira agora como sempre foi e sempre será, porque não implica em absolutamente nenhuma mudança, não é um contínuo e nem é compreendida como comparada a um oposto. O conhecimento nunca envolve comparações. Essa é a sua principal diferença em relação a todas as outras que a mente pode aprender. Amor sem conflito. Deixa eu só marcar aqui, gente, o próximo capítulo. Só um minutinho. É difícil compreender o que significa realmente o reino do céu está dentro de ti. Isso não é compreensível para o ego, que interpreta essa afirmação como se alguma coisa de fora estivesse dentro. E isso não significa coisa alguma. A palavra dentro é desnecessária, porque o reino dos céus és tu. O que, além de ti, foi criado pelo Criador e o que, além de ti, é o seu reino. Essa é toda a mensagem da expiação, a mensagem que, na sua totalidade, transcende a soma de seus pares. Tu também tens um reino que o teu espírito criou. Ele não acessou de criar por causa das ilusões do ego. As tuas criações não são mais órfãs de pai do que tu és. Teu ego e teu espírito nunca serão co-criadores, mas o teu espírito e o teu criador sempre serão. Tem confiança em que tuas criações estão em segurança, tanto quanto tu estás. O reino é perfeitamente unido e perfeitamente protegido, e o ego não prevalecerá contra ele. Amém.
Isso está escrito em forma de uma oração porque é útil em momentos de tentação. É uma declaração de independência. Tu acharás isso muito útil se o compreenderes inteiramente. A razão pela qual necessitas de minha ajuda está em teres negado o teu próprio guia e, portanto, precisas de orientação. Meu papel é separar o verdadeiro do falso, de modo que a verdade possa ultrapassar as barreiras que o ego estabeleceu e brilhar na tua mente. Contra a nossa força unida, o ego não pode prevalecer. Com toda certeza, é evidente agora a razão pela qual o ego considera o espírito como inimigo. O ego surgiu da separação e a continuidade da sua existência depende da continuidade da tua crença na separação. O ego tem que te oferecer algum tipo de recompensa pela manutenção dessa crença. Tudo o que pode oferecer é um senso de existência temporário, que se inicia com o seu próprio começo e termina com o seu próprio fim. Ele te diz que essa vida é a tua existência porque é a sua própria vida. Contra esse senso de existência temporário, o Espírito te oferece o conhecimento de permanência e o que é inabalável. Ninguém que tenha experimentado essa revelação pode jamais acreditar inteiramente no ego outra vez, como pode o seu parco oferecimento a ti prevalecer diante da dádiva gloriosa de Deus. Tu, que te identificas com o teu ego, não podes acreditar que Deus te ama. Tu não amas o que fizestes e o que tu fizestes não te ama. Sendo feita a partir da negação do Pai, o ego não tem nenhuma aliança com o que fez. Tu não podes conceber o relacionamento real que existe entre Deus e as suas criações devido ao ódio que sentes pelo fato de ter sido feito por ti. Perfeito por ti. Tu projetas no ego a decisão de te separares. E isso conflita com o amor que sente pelo ego, pelo fato de o teres feito. Nenhum amor nesse mundo existe sem essa ambivalência. E como nenhum ego experimentou amor sem ambivalência, o conceito está além da sua compreensão. O amor penetrará de imediato em qualquer mente que o queira, na verdade, mas é preciso que ela o queira verdadeiramente. Isso significa que ela o queira sem ambivalência, e esse tipo que requer está totalmente isento da compulsão para receber que o ego tem. Existe um tipo de experiência tão diferente de tudo que o ego pode oferecer que nunca quererás encobri-la ou escondê-la de novo. É necessário repetir que a tua crença na escuridão e em escondê-las é a razão pela qual a tua luz não pode entrar. A Bíblia faz muitas referências às dádivas imensuráveis que são para ti, mas precisas pedir. Essa não é uma condição como as condições que o ego estabelece. É a condição gloriosa do que tu és. Nenhuma força, exceto a tua própria vontade, é suficientemente forte ou suficientemente digna de guiar-te. Nisso, tu és tão livre quanto Deus, tens que permanecer assim para sempre. Vamos pedir ao Pai, em meu nome, para manter a tua mente plena do seu ser, do seu amor por ti e do teu amor por ele, por Deus. Deus nunca falhou em responder a esse tipo de pedido, pois só pede o que já é sua vontade. Aqueles que chamam verdadeiramente sempre são respondidos. Vós não tereis outros deuses diante de Deus, porque não há nenhum outro. Na realidade, nunca passou pela tua mente desistir de todas as ideias que já tivessem que se opõem ao conhecimento. Tu retens milhares de pequenos restos de medo que impedem a entrada daquele que é santo. A luz não pode penetrar através das paredes que fazes para bloqueá-la e se recusas para sempre a destruir o que tens feito. Ninguém pode ver através de uma parede, mas eu posso contorná-la. Vigia a tua mente, buscando os restos de medo, ou não será capaz de me pedir o que faça. Eu só posso ajudar-te do modo como o nosso Pai nos criou. Eu vou amar-te e honrar-te, e manter completo respeito por aquilo que tens feito, mas não vou apoiar o que fizestes, a não ser que seja verdadeiro. Eu nunca te abandonarei, assim como Deus também jamais o fará, mas tenho que esperar enquanto escolhes abandonar a ti mesmo. Porque eu espero com amor e não com impaciência. Com toda a certeza, tu me chamarás verdadeiramente. Virei em resposta a um único chamado inequívoco. Vigia com cuidado e vê o que é que estás realmente pedindo. Seja muito honesto contigo, mesmo nisso, pois é preciso que não escondamos nada um do outro. Se tu realmente vais tentar fazer isso, terás dado o primeiro passo na direção de preparar a tua mente para a entrada daquele que é santo.
Vamos nos preparar para isso juntos, pois uma vez que Deus estiver vindo, tu estarás a ponto para me ajudar a fazer com que as outras mentes estejam prontas para Deus. Por quanto tempo vais negar a Ele e o seu reino? A sua própria mente, embora negada pelo ego, estará a declaração da tua libertação. Deus te deu todas as coisas. Esse é o único fato que significa que o ego não existe e faz com que ele fique profundamente amedrontado. Na linguagem do ego, ter e ser são diferentes, mas para o Espírito Santo são idênticos. O Espírito Santo tem um conhecimento de que tu, ao mesmo tempo, tens tudo e és tudo. Qualquer distinção neste sentido só é significativa quando a ideia de receber, que implica uma falta, já foi aceita. É por isso que não fazemos nenhuma distinção entre ter o reino de Deus e ser o reino de Deus. O calmo ser do reino de Deus, que na tua mente sã é perfeitamente consciente, é cruelmente banido da parte da mente regida pelo ego. O ego está desesperado porque se opõe literalmente às probabilidades invencíveis, esteja tu dormindo ou acordado. Considera o quanto tens estado disposto a ser vigilante para proteger o teu ego e quão pouco para proteger a tua mente certa. Quem, senão os insanos, empreenderia a acreditar que não é verdadeiro, no que não é verdadeiro, e depois proteger essa crença às custas da verdade? Isso não precisa ser assim. Se tu não podes ouvir a voz que fala por Deus, é porque não escolhestes escutar. Que escutas a voz do teu ego é demonstrado pelas tuas atitudes, os teus sentimentos e os teus comportamentos. No entanto, é isso o que queres, é isso que estás lutando para manter e te mantens vigilante para salvar. A tua mente está cheia de esquemas para salvar a face do teu ego e não buscais a face de Cristo. O espelho no qual o ego busca ver a sua própria face é de fato escuro. Como pode ele manter o truque da sua existência, exceto com espelhos? Mas onde olhas para achar a ti mesmo depende de ti. Eu tenho dito que não podes mudar a tua mente mudando o teu comportamento, mas tenho dito também muitas vezes que podes mudar a tua mente. Quando o teu humor te diz que escolhestes de forma errada, e isso acontece sempre que não estás alegre, então saibas que isso não precisa ser assim. Em todos os casos, pensastes de forma errada a respeito de algum irmão criado por Deus e estás percebendo imagens que o teu ego fez em um vidro escurecido. Pensa honestamente no que tu pensastes que Deus não teria pensado e no que não pensastes que Deus teria querido que pensastes. Investiga sinceramente o que fizestes e deixastes de fazer em função disso e então muda a tua mente para que ela pense com a mente de Deus. Isso pode parecer difícil de fazer, mas é muito mais fácil do que tentar pensar em oposições a isso. A tua mente é una com a mente de Deus. Negar isso e pensar de outro modo tem mantido o teu ego inteiro, mas literalmente partiu da tua mente. Como um irmão amoroso, estou profundamente preocupado com a tua mente e recomendo-te com insistência que sigas o meu exemplo quando olhar-te para ti mesmo ou para teu equipe, para o teu irmão. E vejas em ambos as gloriosas criações de um Pai glorioso. Quando tu está triste, saiba que isso não precisa ser assim. A depressão vem de um senso de estar sendo privado de alguma coisa porque que queres e que não tens. Lembra-te que não és privado de nada, exceto pelas tuas próprias decisões. Então, decide de outra forma. Quando estás ansioso, reconhece que a ansiedade vem do caráter caprichoso do ego. Saiba que isso não precisa ser assim. Tu podes ser tão vigilante contra os ditames do ego quanto a favor deles. Quando te sentes culpado, lembra-te que, de fato, o ego violou as leis de Deus, mas tu não. Tu és santo, lembra, tu és o filho de Deus. Deixa os pecados do ego para mim. É para isso que serve a expiação. Mas até que mudes a tua mente em relação àqueles a quem teu ego tem ferido, a expiação não pode libertar-te. Enquanto te sentes culpado, o teu ego está no comando, porque só o ego pode experimentar a culpa. Isso não precisa ser assim.
Vigia em tua mente as tentações do ego e não sejais enganado por ele. Ele não te oferece nada. Quando tiveres desistido dessa desespiritualização voluntária, verás como a tua mente pode focalizar e se erguer além da fadiga e curar. Entretanto, tu não és suficientemente vigilante contra as exigências do ego para desejar a ti mesmo. Desengajar a si mesmo. Isso não precisa ser assim. O hábito de te engajares com Deus e as suas próprias criações, as criações de Deus, é fácil de ser estabelecido se ativamente te recusares a permitir que a tua mente se disperse. Não é um problema de concentração, é a crença em que ninguém, incluindo a ti mesmo, vale um esforço consistente. Fica do meu lado de forma consistente contra esse engano e não permitas que essa crença desgastada te faça regredir. Os desanimados são inúteis para si mesmo e para mim, mas só o ego pode ser desanimado. Considerastes realmente quantas oportunidades tens tido de te alegrares e quantas tens recusado? Não há limite para o poder de um filho de Deus, mas ele pode limitar a expressão do seu poder, tanto quanto escolher. A tua mente e a minha pode unir-se para brilhar afastando o teu ego, liberando a força de Deus em todas as coisas que pensas e fazes. Não te acomodes com nada menos do que isso e recusa-te a aceitar qualquer coisa que não seja assim como a tua meta. Vigia com cuidado a tua mente, procurando crenças capazes de impedir a realização disso e caminha para longe delas. Julga pelos teus próprios sentimentos se tem feito isso bem, pois ele é o único uso acertado do julgamento. O julgamento, como qualquer outra defesa, pode ser usado para atacar ou para proteger, ferir ou curar. O ego deve ter trazido a julgamento e lá ser considerado insuficiente. Sem a tua própria aliança, proteção e amor, o ego não pode existir. Deixa que ele seja julgado verdadeiramente, não pode deixar que retire dele a aliança, a proteção e o amor. Tu és um espelho da verdade, na qual o próprio Deus brilha em perfeita luz. Ao vidro escuro do ego, precisas apenas dizer: eu não vou olhar mais aqui, porque sei que essas imagens não são verdadeiras. Então, permite que aquele que é santo, o seu Cristo pessoal, brilhe sobre ti em paz, sabendo que isso, e apenas isso, tem que ser assim. A tua mente brilhou sobre ti na tua criação e trouxe a tua mente ao que é. A sua mente ainda brilha sobre ti e tem que brilhar através de ti. O teu ego não pode impedi-lo de brilhar sobre ti, mas pode impedi-lo de deixar que ele brilhe através de ti. A primeira vinda de Cristo é apenas um outro nome para a criação, pois Cristo é o Filho de Deus. A segunda vinda de Cristo não significa nada mais do que o fim do domínio do ego e a cura da mente. Fui criado como tu na primeira e tenho te chamado para te unires a mim na segunda. A segunda vinda está a meu encargo, meu julgamento, que é usado só para proteção. Não pode estar errado, porque jamais ataca. O teu poder, o teu pode está tão distorcido que acreditas que eu estava equivocado ao escolher-te. Asseguro-te que este é um equívoco do teu ego. Não o tomes equivocadamente por humildade. O teu ego está tentando convencer-te de que ele é real, de que eu não sou, porque se eu sou real, não sou mais real do que tu. Esse conhecimento, eu te asseguro que isso é conhecimento. Significa que Cristo veio à tua mente e a curou. Eu não ataco o teu ego, trabalho com a tua mente superior, o lar do Espírito Santo, quer tu estejas dormindo ou acordado, do mesmo modo que o teu ego faz com a tua mente inferior, que é a sua casa. Sou a tua vigilância nisso, porque tu estás por demais confuso para reconhecer a tua própria esperança. Eu não estou equivocado. A tua mente elegerá unir-se à minha, e juntos nós somos invencíveis. Tu e o teu irmão ainda reunir-se-ão em meu nome e a vossa santidade será restaurada. Eu ressuscitei dos mortos por saber que a vida é um atributo eterno de todas as coisas que o Deus vivo criou. Porque tu acreditas que jamais seja difícil para mim inspirar o desespiritualizado ou estabilizar o instável.
Eu não acredito que haja uma ordem de dificuldades em milagre, mas tu sim. Eu chamei e tu vais responder. Eu compreendo que milagres são naturais porque são expressão de amor. Meu chamado por ti é tão natural e tão inevitável quanto a tua resposta. A ilusão do ego-corpo. Todas as coisas cooperam para o bem, não existem exceções, exceto no julgamento do ego. O ego exerce vigilância máxima em relação ao que ele permite que faça parte da consciência, e não. É esse modo que a mente equilibrada mantém-se coesa. O ego é levado a maior desequilíbrio ainda, porque mantém a sua motivação básica a parte da tua consciência e eleva o controle, ao invés da sanidade, a predominância. O ego tem toda a razão para fazer isso, de acordo com seu sistema de pensamento, que lhe deu origem e ao qual ele serve. Os julgamentos são inevitáveis, seria contra o ego e tem que ser obliterado pelo ego no interesse da sua própria autopreservação. Uma das principais fontes de estado de desequilíbrio do ego é a falta de discriminação entre o corpo e os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são inaceitáveis para o ego, porque apontam claramente para a não existência do próprio ego. Assim sendo, o ego ou os distorce ou se recusa a aceitá-los. Ele não pode, porém, fazer com que deixem de ser. Tenta, portanto, não só esconder os impulsos inaceitáveis do corpo, mas também os pensamentos de Deus, porque ambos são ameaçadores para ele. Entanto, estando preocupado primariamente com a sua própria preservação diante da ameaça, o ego os percebe como o mesmo. Percebendo-os como o mesmo, tenta se salvar para não ser varrido para longe, como certamente seria na presença do conhecimento. Qualquer sistema de pensamento que confunda Deus e o corpo tem que ser insano. No entanto, essa confusão é essencial para o ego, que julga só em termos de ameaça ou não ameaça a si mesmo. Em um certo sentido, o medo que o ego tem de Deus é pelo menos lógico, já que, de fato, a ideia de Deus o dissipa. Mas o medo do corpo com o qual o ego se identifica tão intimamente não faz absolutamente nenhum sentido. O corpo é o lar do ego por sua própria escolha, é a única identificação com a qual o ego se sente seguro, pois a vulnerabilidade do corpo é o seu melhor argumento, que tu não podes ser Deus. Essa é a crença que o ego ansiosamente promove. Entretanto, o ego odeia o corpo. Por não... Nossa, tô torta. Entretanto, o ego odeia o corpo, pois não pode aceitá-lo como um bom suficiente para ser o seu lar. E aí que a mente passa a ser, de fato, aturdida. Apesar do ego lhe dizer que ela realmente é parte do corpo e que o corpo é o seu protetor, também lhe é dito que o corpo não pode protegê-la. Por conseguinte, a mente pergunta: aonde posso ir em busca de proteção? Ao que o ego responde: volta-te para mim. A mente sem causa lembra ao ego que ele próprio insistiu em ser identificado com o corpo. Portanto, não faz sentido ela voltar-se para ele em busca de proteção. O ego não tem nenhuma resposta real para isso, posto que não existe nenhuma, mas tem uma solução típica: oblitera a questão da consciência da mente. Uma vez fora da consciência, a questão pode produzir e produz inquietação, mas não pode ser respondida porque não pode ser colocada. Essa é uma pergunta que tem que ser feita: aonde posso ir em busca de proteção? Buscai e achareis. Não significa que deves buscar cega e desesperadamente algo que não a reconhecerias. A busca significativa é empreendida conscientemente, conscientemente organizada e conscientemente dirigida. A meta tem que ser formulada de forma clara e mantida na mente. Aprender e querer aprender são inseparáveis. Tu aprendes melhor quando acreditas que o que estás tentando aprender tem valor para ti. Contudo, nem tudo o que podes querer aprender tem valor duradouro. De fato, muitas coisas que queres aprender podem ser escolhidas, porque seu valor não é duradouro. O ego pensa que é uma vantagem não se comprometer com coisa alguma que seja eterna, porque o eterno não pode deixar de vir de Deus. A qualidade do que é eterno é a única função que o ego tem tentado desenvolver, mas sistematicamente tem falhado em conseguir. O ego transige,
com o tema do eterno, exatamente como faz com todos os temas que, de alguma maneira, digam respeito à questão real. Passando a envolver-se com assuntos tangenciais, espere esconder a questão real e mantê-la fora da mente. A ocupação característica do ego com as coisas que não são essenciais é precisamente para esse propósito. A preocupação com problemas colocados para serem insolúveis são os instrumentos favoritos do ego para impedir o progresso do aprendizado. Em todas essas táticas diversivas, há, porém, uma única questão que nunca é colocada por aqueles que perseguem. Para quê? Essa é uma questão que tu tens que aprender a colocar em relação a tudo. Qual é o propósito disso? Seja ele qual for, vai dirigir os seus esforços automaticamente. Quando tomas uma decisão em relação ao propósito, naquele momento tomaste uma decisão em relação ao teu esforço futuro, uma decisão que vai permanecer efetiva, a não ser que mudes a tua mente. As recompensas de Deus. O ego não reconhece a fonte real da ameaça, entre aspas. E se tu te associas com o ego, não compreendes a situação tal como ela é. Só a tua aliança com ele dá ao ego qualquer poder sobre ti. Eu tenho falado do ego como se fosse uma coisa separada, agindo por conta própria. Isso foi necessário para persuadir-te de que tu não podes despedi-lo facilmente. E não podes deixar de reconhecer quanto o teu pensamento é dirigido pelo ego. Contudo, não podemos deixar isso desse modo com segurança, senão tu te considerarás necessariamente conflitado enquanto aqui estiveres, ou enquanto acreditas que aqui estás. O ego não é nada mais do que uma parte de tua crença sobre tu mesmo. A tua outra vida tem continuado sem interrupção. Isso tem sido e sempre será totalmente imune às tuas tentativas de desassociá-la. Ao aprenderes a escapar da ilusão, a tua dívida com o teu irmão é algo que nunca deves esquecer. É assim que a dívida que tens comigo é a mesma dívida que tens comigo. Sempre que ages egoisticamente em relação a outra pessoa, estás jogando fora a cortesia do teu débito e a percepção santa que ela produziria. O termo santa pode ser usado aqui porque, à medida que aprendes o quanto está em débito com toda a filiação, que inclui a mim, chegas tão perto do conhecimento quanto a percepção pode chegar. A brecha é, então, tão pequena que o conhecimento pode facilmente fluir dela e obliterá-la para sempre. Tu ainda tens muita pouca confiança em mim, mas ela aumentará à medida em que te voltares cada vez mais para mim, em vez de para o seu ego, em busca de orientação. Os resultados que convencerão progressivamente de que esta é a única escolha sã que podes fazer. Ninguém que aprenda pela experiência que uma escolha traz paz e alegria, enquanto outra traz causa e desastre, necessita de persuasão adicional. O aprendizado através de recompensas é mais eficiente do que o aprendizado através da dor, porque a dor é uma ilusão do ego e nunca pode induzir a algo mais do que a um efeito temporário. As recompensas de Deus, todavia, são imediatamente reconhecidas como eternas. Como esse reconhecimento é feito por ti e não pelo ego, o próprio conhecimento estabelece que tu e o ego não podem ser idênticos. Tu podes acreditar que já aceitastes essa diferença, mas ainda não estás de modo algum convencido. O fato de acreditares que tens que escapar do ego demonstra isso, mas não podes escapar do ego humilhando-o, controlando-o ou punindo-o. O ego e o espírito não conhecem um ao outro. A mente separada não pode manter a separação, exceto por dissociação. Tendo feito isso, ela nega todos os impulsos verdadeiramente naturais, não porque o ego seja uma coisa separada, mas porque queres acreditar que tu és. O ego é um instrumento para a manutenção dessa crença, a crença na separação, mas é somente a tua decisão de usar o instrumento que fez com que ele seja capaz de perdurar. Se você não quiser usar esse instrumento, você não está vibrando na crença da separação, entendeu? Como podes ensinar a alguém o valor de alguma coisa que ele deliberadamente jogou fora? Com toda certeza, ele a jogou fora porque não valorizava. Podes apenas mostrar-lhe como ele é miserável sem ela e lentamente aproximá-lo dela, de forma que possas aprender com a sua miséria diminuir
como a sua miséria diminui à medida que ela se aproxima. Isso lhe ensina a associar-se à sua miséria com a ausência do que jogou fora e o oposto da miséria com a presença disso. E isso gradualmente vem a ser desejável, à medida que ele muda sua mente acerca deste valor. Estou te ensinando a associar miséria com o ego e alegria com o espírito. Tu tens ensinado a ti mesmo o oposto. Ainda és livre para escolher, mas pode realmente querer as recompensas do ego na presença das recompensas de Deus? A minha confiança em ti é maior do que a tua em mim, no momento. Mas não será sempre assim. A tua missão é muito simples. Tu estás sendo solicitado a viver de tal forma que demonstre que tu não és o ego e que eu não escolho os canais de Deus de modo errado. Aquele que é santo compartilha a minha confiança e aceita as minhas decisões no que diz respeito à expiação, porque a minha vontade nunca está em desacordo com a vontade daquele que é santo. E quem é aquele que é santo? É tu, o Cristo. Eu já disse antes que estou encarregado da expiação. Isso é assim somente porque completei a minha parte nela como homem e agora posso completá-la através dos outros. Os canais por mim escolhidos não podem falhar, porque a eles emprestarei a minha força enquanto as suas forem insuficientes. Eu irei contigo, aquele que é santo, e através da minha percepção, o que é santo pode fazer uma ponte sobre a pequena brecha. A tua gratidão para com teu irmão é a única dádiva que quero. Eu a trarei de Deus por ti, sabendo que conhecer o teu irmão é conhecer a Deus. Se tu és grato ao teu irmão, és grato a Deus, porque Deus criou. Pela tua gratidão, tu vens a conhecer o teu irmão, e um momento de real reconhecimento faz de todos o teu irmão, porque cada um deles é do teu Pai. O amor não conquista todas as coisas, mas de fato coloca tudo no lugar certo, porque tu és o reino de Deus. Eu posso conduzir-te de volta para as tuas próprias criações, tu não as reconhece agora, mas o que tem sido desassociado ainda está lá. Ao aproximar-te de um irmão, tu te aproximas de mim, e ao afastar-te dele, eu venho a estar distante para ti. A salvação é um empreendimento de colaboração, não pode ser empreendida com sucesso por aqueles que se desengajam da filiação, porque estão se desengajando de mim. Deus só virá a ti na proporção que tu o deres a teu irmão. Dar Deus a teu irmão é doar o amor que há em você a todos, é se doar para a própria filiação de Deus, porque todos, na verdade, são um. Aprende isso primeiro com eles e estarás pronto para ouvir a Deus. Isso é assim, porque a função do amor é una. Criação e comunicação. É claro que, apesar do conteúdo de qualquer ilusão particular do ego não ter importância, a sua correção é mais útil em um contexto específico. Embora a mente seja, por natureza, abstrata, as ilusões do ego são bastante específicas. Parte da mente, porém, vem a ser concreta quando ela se divide. A parte concreta acredita no ego, porque o ego depende do concreto. O ego é a parte da mente que acredita que a tua existência é definida pela separação. Tudo que o ego percebe é um modo separado, sem os relacionamentos que estão implicados no que é. O ego é, assim, contrário à comunicação, exceto na medida em que a usa para estabelecer os estados de separação ao invés de aboli-lo. O sistema de comunicação do ego está baseado no seu próprio sistema de pensamento, assim como tudo mais o que ele dita. Sua comunicação é controlada pela necessidade que tem que proteger-se e ele interromperá a comunicação quando experimentar a ameaça. Essa interrupção é a reação a uma ou mais pessoas específicas. A especificidade do pensamento do ego resulta, então, numa generalização falsa, que não é realmente nada abstrata. Meramente responde às formas certas, específicas, a todas as coisas que ele percebe como se estivessem relacionadas com a experiência ameaçadora. O espírito, de forma contrastante, reage do mesmo modo a tudo que ele conhece como verdadeiro e não responde a absolutamente nada mais.
Ele também não faz nenhuma tentativa de estabelecer o que é verdadeiro. Tem um conhecimento de que o verdadeiro é tudo o que Deus criou. Está em comunicação completa e direta com todos os aspectos da criação, porque está em comunicação completa e direta com o seu Criador. Essa comunicação é a vontade de Deus. Criação e comunicação são sinônimos. Deus criou cada mente, comunicando a sua mente a ela, estabelecendo-a assim para sempre, como um canal de recepção da sua mente e sua vontade. Como só seres pertencentes a uma ordem igual podem verdadeiramente comunicar-se, as suas criações naturalmente se comunicam com Deus e Deus com elas. Essa comunicação é perfeitamente abstrata, já que a qualidade é aplicada de forma universal e não está sujeita a nenhum julgamento, nenhuma exceção e nenhuma alteração. Deus te criou através disso e para isso. A mente pode distorcer a própria função, mas não pode dotar a si mesma com funções que não lhe foram dadas. É por isso que a mente não pode perder de forma total a capacidade de comunicar-se, embora possa recusar-se a usá-la em favor do que é. A existência, assim como tudo o que é, se baseia na comunicação. A existência, porém, é específica em relação a como, o que e com quem vale a pena empreender a comunicação. Tudo o que é completamente destituído dessas distinções. É um estado no qual a mente está em comunicação com tudo o que é real. Na medida em que permites que esse estado seja reduzido, tu estás limitando o teu senso da tua própria realidade, que vem a ser total só pelo reconhecimento de toda a realidade do contexto glorioso do seu relacionamento real para contigo. Essa é a tua realidade. Não a profanes e não recuses diante dela. Ela é o teu lar real, o teu templo real, o teu ser real. Deus, que abrange tudo o que é, criou seres que têm tudo individualmente, mas querem compartilhar o que tem para aumentar a própria alegria. Nada que é real pode ser aumentado, exceto pelo compartilhar. Essa é a razão pela qual Deus te criou. A abstração divina alegra-se em compartilhar. É isso que significa a criação. Como, o que e com quem são aspectos irrelevantes, porque a criação real tudo dá, pois só pode criar como ela própria. Lembra-te de que o reino não há diferença entre ter e ser, como há na existência. Não no ser, a mente dá tudo. A Bíblia repetidamente declara que deveres louvores a Deus. Isso dificilmente significa que deveres dizer-lhes o quão maravilhoso Ele é. Ele não tem ego que possas aceitar tal louvor, nem percepção para julgá-lo. Mas a menos que faças a tua parte na criação, a sua alegria não é completa porque a tua é incompleta. E isso Ele sabe. Ele sabe disso no seu próprio ser e na experiência dele, da experiência de seu filho. A saída constante do seu amor é bloqueada quando os seus canais estão fechados. E Deus é solitário quando as mentes que Ele criou não se comunicam plenamente com Ele. Deus tem mantido o teu reino para ti, mas não pode compartilhar a alegria de Deus contigo enquanto tu não conheceres isso como tua própria mente. A revelação não é suficiente, porque é apenas comunicação de Deus. Deus não necessita de revelação, que a revelação seja restituída a Ele, o que seria claramente impossível, mas Deus quer que Ele seja trazido a outros. Isso, que a revelação seja trazida a outros. Isso não pode ser feito com a revelação em si. Seu conteúdo não pode ser expressado porque é intensamente pessoal para a mente que a recebe. Contudo, pode ser restituída por essa mente a outras, através das atitudes que o conhecimento resultante da revelação traz. Deus é louvado para sempre, que qualquer mente aprende a ser totalmente inútil. Isso é impossível sem que ela seja totalmente inofensiva, porque as duas crenças obrigatoriamente coexistem. Os verdadeiramente úteis são invulneráveis, porque não estão protegendo seus egos, e assim nada pode feri-los. A sua utilidade, o seu louvor de Deus, e Ele restituirá esse louvor, porque eles são como Deus e podem juntos regozijar-se. Deus se estende a eles e através deles, e a grande alegria em todo o reino.
Cada mente que é mudada adiciona essa alegria com a própria disponibilidade individual de compartilhá-la. Os verdadeiramente úteis são os trabalhadores de milagres de Deus, a quem eu dirijo, até que estejamos todos unidos na alegria do reino. Eu te dirigirei onde tu possas ser verdadeiramente útil e a quem possas seguir a minha orientação através de ti. E aqui, com a participação de Snoopy e Scooby, terminamos a leitura do capítulo 4. No próximo vídeo, a gente se encontra para iniciar a leitura do capítulo 5. Bom estudo a todos. Um grande beijo no coração de vocês e a gente se vê no próximo vídeo, tá, corações? Tchau, tchau.